Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi e, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó de vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Quando, às vezes a gente, como você falou, né? Às vezes interpretando ao pé da letra, soa até estranho, né? Parece que ali é uma arrogância, né? Ó, vai lá e quem não te ouvir não leva nada de lá, nem o pó da sandália. Como compreender esse ensino? O que Jesus quis nos ensinar com essa fala? O Cristo, ele tinha um método pedagógico muito sábio, né? E ele usava hábitos rotineiros, cotidianos, da cultura do momento, do local, e normalmente imagens fortes para traduzir uma lição moral, né? Porque com clareza absoluta ele não ia atingir, não ia chegar, não ia conseguir falar. Então tinha que ter uma habilidade assim excepcional, que só o Cristo tinha mesmo, para conseguir compreender a situação, entender, estruturar um pensamento, para deixar aquela lição que iria atravessar os séculos aí, milênios futuros, né? Para deixar a lição moral gravada ali. Então o que ele estava querendo dizer é que não houvesse uma inquietação porque a verdade não foi aceita. Que seus apóstolos. Imagina nós hoje, assim. Muitas vezes acontece isso, não sei se com você, não sei se com o pessoal que está assistindo a gente, né, mas a gente fala alguma coisa, você defende uma ideia, e de repente aquela ideia ou aquele pensamento não é aceito, é contrariado, né, é esquecido, é deixado de lado. Pô, eu me sinto mal. Eu queria que as pessoas aceitassem a minha ideia, ou que pensassem como eu penso, como que enxergassem como eu enxerguei, mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. E se a gente não se controlar, a gente se perturba por causa disso, né? Sim. Isso tem origem no nosso orgulho, isso tem origem no nosso personalismo. E o que Jesus estava dizendo para os seus apóstolos, olha, não se incomoda com isso, não se perturbem com isso. Ele não queria destratar as outras pessoas, porque ele mostrou o suficiente em diversas outras ocasiões que ele não destratava ninguém. Ele não queria desmerecer ninguém. Mas ele queria proteger aqueles que estavam se esforçando para seguir a verdade. Sigam adiante, vão adiante. Vocês vão encontrar aqueles que são dignos de te ouvirem. Na sequência dessa fala, ele diz assim: olha, chegando na cidade, procura quem é digno de te ouvir. Né? Aquele que te acolher no seu lar, porque era um costume da época, quando chegava visitantes, acolher as pessoas e tal. E se eles que não tinham condição de pagar, porque eles não tinham condição de pagar nenhum, se eles fossem acolhidos num lar que os acolhesse de graça, por caridade, por bondade, essa família ou essa pessoa é digna de ouvir. Vai dar atenção para as lições do Evangelho do Amor. Aquele que estiver preocupado, não tem dinheiro, não quero saber, bater a porta na cara, tal, esse daí não é terra improdutiva ainda. É solo muito árido. Então ele dizia, olha, não se ocupa com esse daí. Não perde Perfeito. tempo com esse daí. Vai para o outro. Kardec também, quando fala da doutrina espírita, nos dá a mesma orientação. Naquele livro, um livretinho, O que é o Espiritismo, que aliás é muito bom, é muito esquecido, mas é excelente aquele livretinho. Ele também fala sobre isso. Né? Não nos ocuparmos aqueles que são espíritas, né? E têm o desejo, têm a vontade de divulgar o espiritismo, não se ocupar ou não gastar o tempo com aqueles que não estão com vontade de ouvir. Procure aqueles que têm vontade de ouvir. Porque quem está satisfeito com as suas verdades, com as suas certezas, com as suas convicções, está ótimo, segue a vida, que Deus abençoe. Não precisa ser espírita. Né? Agora, quem não está satisfeito, quem não se encontrou, dá uma atenção para esse. Utiliza o Perfeito. teu tempo se dedicando a esse daí, Até porque mesmo ali tem porque terra tem fértil. muitos ainda que, vamos dizer, que estão abertos a ouvir, tem muitos que têm dúvida ainda sobre o espiritismo ou estão precisando ali de um esclarecimento ou até de um consolo, que gostariam de que aquela energia que é gasta com aquele que não quer, né? Às vezes é uma questão de planejamento mesmo, né? De estratégia mesmo, né? Porque qual seria a lógica de ficar insistindo, gastando tempo, energia com aquele que já está fechado dentro da sua razão, daquilo que acredita, né?
O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.